Finalizando nossa aula sobre o ciclo celular, falaremos agora a respeito da meiose. Como foi dito no início da aula, a única maneira que nós temos de produzir uma célula nova é a partir de uma célula pré-existente. Esse pode ser um processo em que a célula-mãe dará origem a duas células exatamente iguais como ela, que é a mitose. Ou então, nós temos um processo na qual nós temos uma redução pela metade do número de cromossomos para levar à formação dos gametas, que é a meiose. Essa divisão especializada ela vai ocorrer no testículo no homem e no ovário na mulher. Então, o que é a meiose? Meiose é uma divisão especializada em reduzir à metade o número de cromossomos, resultando na formação de 4 células diferentes geneticamente entre si e diferentes da célula-mãe, que são os gametas. Para que isto ocorra, são necessárias 2 divisões sucessivas e o período S, que é o período de duplicação do DNA, ele normalmente é um pouquinho mais longo. A meiose são 2 divisões sucessivas que vão apresentar as mesmas etapas da meiose: prófase, metáfase, anáfase e telófase. O grande detalhe, o grande momento da meiose que leva à redução à metade dos números de cromossomo ocorre na prófase 1, que é uma prófase mais longa que pode ser dividida em fases, aonde os cromossomos homólogos serão pareados. O que é isso? Nós temos 23 cromossomos do meu pai e 23 cromossomos da minha mãe. Durante a prófase 1, acontecerá que o cromossomo 1 do meu pai ficará na frente do cromossomo 1 da minha mãe, o cromossomo 5 do meu pai ficará na frente do cromossomo 5 da minha mãe, o cromossomo X da minha mãe ficará na frente do cromossomo Y do meu pai. E como isto ocorre? Para que a gente possa explicar, nós vamos dividir a prófase 1 em etapas. A primeira etapa é o leptótono. Exatamente igual a uma mitose, ocorreu a perda do envoltório nuclear, os centríolos estão migrando para os polos das células e começa a ocorrer uma condensação dos cromossomos. Os filamentos dos cromossomos, eles não são visíveis no leptótomo na microscopia óptica. Após o leptótono, nós temos o zigótono. O zigótono, a gente começa a apresentar o pareamento dos cromossomos homólogos. Eles começam a se aproximar para ficar um na frente do outro. Então, por exemplo, os pretos são do meu pai, os brancos da minha mãe. Vocês vejam que eles estão se posicionando um na frente do outro. Depois do zigótono, nós temos o paquítino. O paquítino, nós vamos ter os cromossomos pareados, é a parte da prófase 1 que é a mais demorada, e nesta fase ocorre o crossing over. O que é o crossing over? É a troca de pequenos materiais genéticos entre os cromossomos pareados. Então, ocorre uma troca de um pequeno cromossomo, ou, se quiserem, de um gene do cromossomo do pai com o da mãe. Depois do paquítino, a gente tem o diplótono, tá certo?
No diplótono começa a ocorrer o que? A separação desses cromossomos homólogos. E é onde a gente consegue visualizar o crossing over. O crossing over, tá certo? Como eu disse, é aquela troca de material, tá certo? Entre cromossomos pareados, né? E por fim, essa separação começa a se ampliar. Então, na diacinese, a gente tem um aumento da repulsão entre os cromossomos homólogos e a preparação para a divisão meiótica. Neste momento, a gente termina a prófase 1 e a gente entra na metáfase 1. A metáfase 1 igual uma metáfase normal de uma mitose, o que nós temos? Nós temos os cromossomos pareados no equador da célula. Se vocês repararem, quando eu tinha a mitose, eu tinha todos os cromossomos alinhados aqui, de tal maneira que eu tinha os centríolos ligados a cada cromátide do cromossomo, de tal maneira que quando eu tracionava uma cromátide para cada lado. Agora, cada fuso está ligado apenas a um cromossomo. Então, quando eu for tracionar isso daí, eu vou fazer o quê? Eu vou tracionar o cromossomo duplicado para o polo da célula. Seguindo a metáfase, a gente tem a anáfase. E a anáfase é caracterizada pelo quê? Pelo encurtamento dos fusos mitóticos. Tá certo? Então, veja, eu estou tracionando para cada célula o quê? Ó? Os cromossomos, eles estão com duas cromátides, tá certo? Mas, o que acontece? Eu estou dividindo pela metade o número de cromossomos, porque um cromossomo vai para um lado com duas cromátides, o outro cromossomo vai para o outro lado com duas cromátides. E, por fim, a gente tem a telófase. A telófase, o que caracteriza é a citocinese. Citocinese, que é o quê? A contração do citoplasma através de contração de proteínas de actina e miosina, formando a separação em duas células. Então, reparem aqui, ó, eu tenho duas células. Essas duas células, elas estão com o número de cromossomos reduzidos à metade, porém, cada um delas tem duas cromátides. Depois de um pequeno tempo, que pode variar no sexo masculino, no sexo feminino, em questão de tempo, tá certo? A gente entra na segunda divisão meiótica. A segunda divisão meiótica nada mais é do que de uma mitose clássica. Então, eu vou ter a prófase, em que ocorrem aqueles fenômenos como perda do envoltório nuclear, o RNA para de transcrever, ocorre a formação dos fusos mitóticos que estão ligando nos cromossomos. Tá? Agora, se vocês repararem, vocês vejam que eu tenho um fuso ligado de cada lado, tá certo? De tal maneira que quando eu entrar na metáfase 2, que é caracterizado pelos cromossomos no equador da célula, como aqui, tá certo? Eles vão estar o quê? Eles vão estar com um fuso de cada lado conectados a eles. A anáfase 2, que é caracterizada mais uma vez por quê? Pelo encurtamento dos fusos mitóticos, e chegamos na telófase 2. Telófase 2, que vai ser a contração do citoplasma e a formação, tá certo, de uma nova célula. Então, se vocês repararem aqui, de uma célula, eu formei 4 células. Essas 4 células, elas são diferentes entre elas, porque ocorreu o pareamento dos cromossomos homólogos e aconteceu o crossing over, e, além disso, elas são diferentes das células que lhe deram origem.
Então, veja, qual a importância da meiose? Veja, a meiose mantém constante o número de cromossomos de geração para geração. Veja, como eu diminuo pela metade a quantidade de cromossomos que o gameta tem, então na espécie humana eu tenho 46. Se o gameta tivesse 46, a hora que juntasse com outro, eu teria 92, assim sucessivamente. A hora que eu divido por 23, a hora que os gametas se encontram, eles vão se somar e a espécie continua com 46 cromossomos. Possibilita a dispersão ao acaso dos cromossomos maternos e maternos entre os gametas. Eu tenho 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. Quando ocorre o pareamento homólogo, não quer dizer que os 23 do pai vai ficar de um lado e os 23 da mãe do outro. Eu posso ter de um lado 23 do pai e 2 da mãe, e do outro 2 da mãe e 23 do pai. E assim uma possibilidade imensa de alternativas, de tal maneira que eu estou dispersando os cromossomos do pai e da mãe. E através do crossing over, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando cromossomos do pai, passando um pedacinho do cromossomo da mãe. De tal maneira, com isso, eu consigo realocar segmentos de cromossomos maternos e paternos através do crossing over. Acho que basicamente era isso que eu tinha que falar. Se eu tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu estou à disposição para a gente conversar.